João Pessoa é feita de fé e de espiritualidade. Uma cidade que reúne diversas formas de crença, de celebração do sagrado e de viver a espiritualidade. No programa de hoje, um roteiro que é pioneiro no Brasil, a Rota das Religiões. Uma jornada que reúne respeito, conhecimento e valorização da cultura religiosa no Brasil e na Paraíba. O Histórias da Cidade está começando. A iniciativa de criar um roteiro para explorar as diversas religiões presentes na capital nasceu dentro da universidade. Alunos do curso de Ciências das Religiões da UFPB, em parceria com a Secretaria de Turismo de João Pessoa, criaram o que foi o primeiro roteiro do Brasil voltado para a valorização da diversidade religiosa. Thaís, então como é que surgiu a Rota das Religiões? Surgiu a partir dos estágios supervisionados do Bacharelado em Ciências das Religiões. Nós tínhamos o objetivo de refletir a inserção profissional do bacharel em Ciências das Religiões, do cientista das religiões. E aí surgiu o projeto do roteiro religioso e a indicação de que eles pensassem um roteiro considerando a diversidade religiosa. E um ponto especial, assim, que é bem importante levar em consideração, é que quando surgiu, esse projeto, eu indiquei que talvez não tivéssemos uma rota da diversidade religiosa no Brasil. E então eu pedi aos discentes que fizessem essa pesquisa. E foi interessante perceber que, de fato, não há no Brasil uma rota da diversidade religiosa. Considerando a diversidade religiosa, nós temos roteiros religiosos, inclusive ligados a romarias, com experiências religiosas, mas um roteiro turístico, considerando a diversidade religiosa, não. E aí os discentes, eles começaram a planejar como seria esse roteiro, fizeram os contatos prévios com as lideranças, as instituições, e a partir desses contatos prévios, a gente iniciou uma série de reuniões com as instituições, reuniões com a Secretaria de Turismo do município de João Pessoa. A Secretaria de Turismo do município de João Pessoa é o concedente que aprovou esse roteiro, o roteiro das religiões. E fizemos visitas técnicas sobre logística, infraestrutura, e a partir de toda essa projeção, a Secretaria de Turismo aprovou o roteiro das religiões, que é, então, a partir das pesquisas, é o primeiro roteiro da diversidade religiosa do Brasil. A criação do roteiro, que engloba 4 diferentes religiões, é também uma resposta concreta à intolerância, um convite ao diálogo e ao conhecimento. E foi a Secretaria de Turismo de João Pessoa que auxiliou a Universidade Federal da Paraíba na formatação dessa rota, de olho na importância do turismo religioso para a nossa capital. Pablo, então, era necessário parar e olhar para toda essa história de religião presente aqui na capital, a fim de formar uma nova rota, atrair novos turistas, que são os turistas que fazem aí o turismo religioso. Sim, com certeza. João Pessoa tem vários tipos de roteiros turísticos, religiosos, de sol e mar, e o religioso, ele com certeza é um dos mais procurados, pelo fato da religião ser muito forte, e a Secretaria de Turismo, ela tem esse olhar no crescimento do turismo para todos os segmentos turísticos. Então, o religioso foi feito com muito carinho, com muita atenção, para que a coisa realmente acontecesse da melhor forma. A primeira parada desse roteiro é aqui no Centro Histórico de João Pessoa, onde a religião católica construiu raízes profundas, relacionando a fé à história da nossa capital. Estou falando do Centro Cultural São Francisco, esse lugar que é referência no Brasil e no mundo em arte sacra.
Uma decoração interior com talhas douradas, azulejos portugueses ilustrando a Paixão de Cristo nos painéis do adro, pinturas ilusionistas no teto que simbolizam a profundidade e harmonia barroca e o púlpito considerado único no mundo pela Unesco. Todos esses detalhes são parte de um dos maiores do gênero na América Latina. O centro foi construído entre os séculos XVI e XVIII. O local impressiona por todas essas riquezas de detalhes e também pela importância histórica. Mas nosso roteiro está apenas começando. A poucos minutos daqui, encontramos um espaço de acolhimento e estudo, a Federação Espírita Paraibana, que há décadas difunde os ensinamentos da doutrina espírita na cidade. Localizado na Avenida Bento da Gama, a Federação oferece atividades abertas ao público, como palestra, grupos de apoio e estudos voltados à reforma íntima e ao desenvolvimento espiritual. E a Federação Espírita é um desses pontos, né, que estão dentro da Rota das Religiões, essa rota que é uma rota pioneira em todo o Brasil. Neto Batista é o presidente da federação. Como é que a federação recebeu essa rota, né, e essa oportunidade de estar incluída nesse roteiro para os turistas que vêm a João Pessoa? E esse roteiro ele vem para somar com a gente, justamente nesse sentido. Abrir as portas da federação para a comunidade. E a gente sabe que João Pessoa, né, tem tido experiências assim maravilhosas do ponto de vista do turismo, né, muita gente procurando João Pessoa. Então é mais uma oportunidade que a gente tem de receber essas pessoas aqui para falar sobre a doutrina espírita, para apresentar a Federação Espírita Paraibana, a maneira como a gente se relaciona com as mais de 150 casas espíritas em todo o estado da Paraíba, né? E também permitir que as pessoas possam ter acesso, né, aqui ao nosso ambiente de livraria, para que elas possam conhecer o nosso acervo, né, de repente se interessarem, adquirirem alguma obra também, para poder aprofundar esse conhecimento com relação ao conteúdo da doutrina espírita. Então, quando os turistas, os visitantes, eles chegam aqui, como é que eles são recebidos e como é que é essa experiência? A visita, pelo menos como está prevista hoje, ela deve ter uma duração em torno de até 40 minutos, e dentro desse tempo a gente vai fazer uma breve exposição sobre a doutrina espírita e o nosso trabalho enquanto Federação Espírita Paraibana, e também nós teremos a oportunidade de mostrar as dependências da casa, né, para as pessoas, e vai terminar justamente aqui no ambiente da livraria, para que elas possam fazer, né, as consultas, enfim, se quiser, como eu falei, né, assim, a oportunidade que a pessoa tem também de ter um contato com alguma obra espírita, né, e se interessar, porque tem muita gente que é simpatizante, e eu vou levar alguma coisa para ler, vou levar de repente uma lembrança, um presente, enfim. Uma forma de expandir mesmo, isso, né, a religião. E divulgar também. Né? Esse é um prédio que é um prédio recente, mas me fala um pouquinho sobre a construção dele, quais são as características dessa casa. Na verdade, o prédio ele não é tão recente, ele já é um prédio mais antigo, né? A construção, esse prédio ele teve 2 momentos de construção. A primeira parte, inclusive a gente está na parte mais antiga, ela é datada da década de 1950. E no início dos anos 2000, nós tivemos a segunda obra, né, digamos assim, que foi a construção do prédio onde hoje nós temos, inclusive, o nosso auditório, que tem capacidade para cerca de 700 pessoas. Então, esse prédio foi construído ainda numa etapa bem anterior. Aqui funcionou, que é uma curiosidade, né, funcionou durante muito tempo aqui o Lar da Criança, que é justamente nesse anexo onde a gente está hoje. E aí, no início dos anos 2000, a Federação Espírita Paraibana, ela funcionava no prédio da Lagoa, aqui no Parque São Luís Lucena. E aí, no início dos anos 2000, houve uma negociação com o Lar da Criança, o prédio da Lagoa foi vendido, e o recurso que foi arrecadado com a venda do prédio da Lagoa foi aplicado aqui justamente para a construção desse ambiente que a gente tem, que é um ambiente mais novo, onde a gente tem salas e um auditório embaixo com capacidade para 200 pessoas, e a parte de cima ficou o auditório Lins de Vasconcelos, que é o nosso maior ambiente aqui no prédio como um todo, né? E assim, um outro ponto também interessante é que a federação ela já teve alguns endereços aqui em João Pessoa, né? Ela já funcionou em alguns endereços, mas ela surge em janeiro de 1916. Então nós temos aí, já estamos caminhando para completarmos 110 anos, né, de existência e de trabalho prestado aqui no estado da Paraíba.
Chegamos aqui ao bairro de Mangabeira e a experiência por aqui é na casa de Candomblé Ieaxê Oiá Obanicó. Quem nos espera aqui é o Pai Flávio. Pai Flávio, como é que é a vivência aqui? Me fala um pouquinho sobre a casa. A casa aqui é uma casa de harmonia, de conexão com a natureza, com os nossos deuses africanos. Estamos aqui sempre esperando as pessoas para dar o conforto, dar a paz, aquilo que ele necessita espiritualmente. Nesse primeiro ambiente aqui, a gente já passa pelas casas dos santos. Dos orixás. Dos orixás. Aqui cada casa dessa é um pedacinho da África, de cada território, de cada orixá. E aqui a gente tem Oxum, a deusa da fertilidade e das águas doces. É um momento também que vocês encontram para ter paz, para fazer Sim, fazemos oferendas para as mulheres que têm problema com fertilidade, com gravidez, de alto risco. Nós recorremos a Oxum, depois a Iemanjá. O espaço sagrado que preserva e celebra a ancestralidade. Esse terreiro é lugar de resistência cultural e de acolhimento. Nele, o sagrado se manifesta através dos orixás, da música, da dança e das ervas. Um espaço de cura e conexão com as raízes africanas. A casa ela foi criada no ano de 89. Após eu ter feito minhas obrigações e logo após o orixá determinar construir a casa para eu poder dar seguimento à religião. Começar os cultos, fazer os filhos de santo, preparar todo um povo, que são Ogães, Equedes e assim por diante. Recebi esse convite, eu gostei, acho muito importante, porque vem sempre aqui instituições para fazer entrevista, para desvendar algumas coisas, o povo de universidade. Eu acho muito importante, porque a nossa religião ela é muito mal interpretada. E precisa muito estudar sobre ela para desmistificar muita coisa que foram inventadas sobre nós e os nossos deuses africanos. Quando eles sempre vêm, né, que já vieram outros grupos, sempre eu mostro os pontos da casa, as casas de orixás, e dou algumas explicações para que servem as casas de orixás. Nisso entra na culinária iorubá, que é africana, o propósito dela, o porquê. O candomblé ele começou na Bahia, na Barroquinha, no tempo ainda da escravidão. Veio lá da Nigéria, veio os povos de Oió e do Benin, de Togo, Gana, e do Congo e Angola. Porque a religião de matriz africana, candomblé, ele tem as vertentes. Vieram esses povos nos navios negreiros, escravizado para cá e usaram muito, por isso que hoje existe muito sincretismo religioso, porque tiveram que ter esta ideia de usar os santos católicos para poder a religião não morrer com eles. Eu vejo assim, Iemanjá é muito comemorada, eu vejo ela comemorada na verdade no planeta, né? Em muitos países Iemanjá é muito reverenciada, né? Mas tem Oxum, que é a senhora das águas, da fertilidade, as águas doces, né? Tem Oiá e Ansan, que é a dona dos ventos, tempestade, Xangô, que é o dono do trovão, do fogo, Exu, que eles, outras religiões transformaram no diabo, na figura do diabo, que não é nada disso. Exu para nós é o mensageiro entre os dois mundos. O conceito do candomblé é uma religião que tem o coração aberto para todos os povos. E, na verdade, através da nossa espiritualidade, nós procuramos ajudar as pessoas espiritualmente, pessoas doentes, pessoas que estão sem caminhos profissionais. Nós orientamos eles e ajudamos eles no possível. Eu acredito que com muita luta, né, que a gente tem tido, o povo preto, o povo da religião de matriz africana, muitas coisas têm mudado, mas tem muita coisa ainda a mudar. A gente ainda passa por muito preconceito aqui, muito. Tanto eu como os outros babalorixás e alorixás de outros terreiros. A última parada deste roteiro é na loja Rosa Cruz, um templo que segue a tradição esotérica e filosófica de origem egípcia, valorizando o autoconhecimento, a meditação e a sabedoria milenar. Por aqui, o convite é feito para uma jornada espiritual individual, baseada na harmonia entre mente, corpo e espírito.
A Rota das Religiões é mais que um roteiro turístico, é uma celebração da pluralidade, do diálogo e da paz. Em João Pessoa, a fé não divide, ela une, acolhe e conta histórias de resistência, cultura e humanidade. E seja qual for a sua crença, a nossa capital tem espaços de fé importantes para reafirmar a liberdade de escolha, porque a história da cidade também é feita de espiritualidade do seu povo.